Estamos com o professor Salésio D'Agostin, nosso grande e querido mestre, Cristiano Bucor, que é advogado e é contador, e também Giovanni D'Agostin, que é também advogado e contador e presidente do Sindiconta. É isto, né, Giovanni? Do Sindicato dos Contadores. Sindicato dos Contadores. Então, nós estamos realmente aqui com um grupo de peso, um grupo de grande conhecimento e que nos honra e abrilhanta este programa e, naturalmente, traz grandes informações para os telespectadores. Vamos começar com o Cristiano Bucor. Tudo bem, Cristiano? Tudo bem, Vilmar. Uma alegria novamente estar alegria aqui. Nossa, a alegria aqui é imensa, Cristiano, é imensa. Cristiano, nós hoje vamos fazer uma retrospectiva de 2020, nós estamos aqui finalzinho do ano, na finaleira, como se diz, e um ano atípico. O que tu diz assim, em breves palavras? Foi um ano diferente, a gente já sabe, né? Mas diferente em que e como é que aconteceram as coisas, principalmente no nível das empresas e da parte contábil? Então, Vilmar, é um ano que a gente fazendo essa retrospectiva com essa seleta mesa, Salésio, Giovanni, contigo aqui, para a gente poder responder aos nossos colegas contadores, aos empresários. Realmente um ano que foi bem atípico, difícil, iniciou com questões que a gente vinha de 2019 querendo abrir esse ano para se resolver uma questão de reforma tributária. Sobreveio a pandemia, houveram muitas dificuldades. Estivemos ao longo desse ano gravando várias situações em que nós, contadores, tivemos várias dificuldades, dentre elas, lembrando aqui a questão do imposto de renda que foi adiado em função da pandemia, que causou muitas situações, muitos problemas assim para nós, contadores, o adiamento de várias questões tributárias que teve pelo governo federal, que foi uma questão de socorro às empresas, né? aquela questão de tu adiar o recolhimento desses tributos, o que agora, nesse final de ano, a gente tem visto que os nossos profissionais têm enfrentado dificuldades. Por quê? Porque ficou essa herança, né? Foi uma ajuda em que foi, teoricamente, paga depois por nós, contadores, que foi a resolução desses problemas. A gente vê agora a questão aqui no estado do Rio Grande do Sul, que é a volta à discussão da reforma tributária, que eu e o Giovanni, a gente conversou muito lá no Sindiconta, que entendemos que não é uma reforma tributária, na verdade é um simples aumento de tributação, em que o governo tenta se utilizar para que regularize o caixa, o que nós entendemos que isso não é possível, que tem que ser enfrentado questões da complexidade da carga tributária e principalmente das obrigações acessórias, em que tem que ter um ambiente mais seguro para o empreendedor. E que essa discussão não está vindo. Mas acho que nesse primeiro momento seria isso, Vilmar. Perfeito. Temos as questões técnicas, professor Salésio. Dentro das questões técnicas, o senhor acha que avançou no que diz respeito ao trato contábil, com todas as situações de pandemia, ou as questões técnicas continuam no mesmo patamar de conhecimento, no mesmo patamar de encaminhamento, pelo próprio Conselho Federal, Conselho Regional? Olha, vocês sabem que a contabilidade, né, pela importância que ela representa, então tu podes desenvolver a sua atividade em qualquer época, em qualquer situação. Um agente econômico, um agente social, né, se ajusta no momento em que ele tem os elementos próprios para fazer os devidos ajustes. Os empresários que tinham as respostas certas se ajustou de acordo com a realidade presente, né? E através do fato apresentado, ele buscou as melhores soluções. E eu tenho batido nessa tecla, eu tenho dito às pessoas que é importante o empresário, é importante o político, né, conhecer o seu meio, conhecer o seu organismo para a tomada de decisão. Você vê que nós estamos agora numa época, estamos encerrando o exercício, e os políticos estão o quê? Estão discutindo o orçamento, se aumenta a alíquota, se diminui a alíquota, mas eles não se dão conta que toda a arrecadação tributária, que os ingressos, né, que são levados ao erário público é através do faturamento. Ora, se eu faturo mais, eu vou contribuir mais. Então, eles não podem simplesmente se preocupar em aumentar a alíquota.
Eles têm que verificar o que fazer para aumentar o faturamento e, com isso, receber mais. Então, eu chamo a atenção, e é importante, quem sabe, que os políticos comecem a se interessar um pouco mais em entender a contabilidade. Porque isso é importante. É importante porque, queira ou não queira, o Estado funciona através de um recurso que é a contribuição dos contribuintes, que é gerado através da arrecadação, que é gerado através do aumento do faturamento. Isso é importante que ele entenda. E também os empresários da entidade privada têm que entender. E eu tenho lutado muito, eu tenho discutido bastante, que não basta você ser empresário. Vocês têm que ter um pouco de conhecimento. Porque não adianta comprar, vender, empregar pessoas. Você sabe que tudo isso o Estado instituiu uma série de obrigações, tá? Que você comprar e vender mercadoria e pagar o tributo é fácil. Acontece que toda esta movimentação tem que ser alimentada através de um sistema instituído pelo Estado, e você tem que saber que não basta simplesmente fazer isso, é necessário também que tenha um profissional que faça essa alimentação, que gere essas informações certas. Não adianta você gerar emprego. O emprego tem que ser alimentado através de um sistema para que o Estado tenha a informação desse agente trabalhador. E isso precisa também de um profissional. Então, quando você buscar um profissional para gerar todas essas informações, você tem que saber da responsabilidade. E depois, todos os seus atos de gestão também são gerados através de informações que ali traz todos os elementos para você tomar a decisão. Você não vai tomar a decisão simplesmente pelo fato de tomar a decisão. Se eu quero comprar uma máquina, eu tenho que saber o quanto esta máquina vai me produzir, se através da renda eu posso recuperar esse capital. Então, isso é importante. O contador está à sua disposição para lhe auxiliar. Quando se fala em sucessão empresarial, nós temos que entender que sucessão empresarial não é simplesmente transferir o comando da empresa. Quem está recebendo esse comando tem que entender de custo, tem que entender de despesa, tem que entender de investimento, tem que entender de ativo, tem que entender de passivo. Então, a pessoa pode ser muito bem, pode ser uma pessoa altamente qualificada em termos técnicos, mas se não souber ler números, se não souber saber essas informações, no fim acaba o empreendimento não tendo o sucesso devido. Eu acredito que o ano de 2021 vai ser o ano da contabilidade, porque os empresários vão começar a se dar atenção, vão começar a se dar conta do quanto isto é importante. Para ser empresário, precisa conhecer números. E, para isso, seria interessante que eles começassem a se interessar por isso. Muito bem, professor Salésio. Dentro desse panorama que o professor Salésio colocou, Giovanni D'Agostin, que é um chamamento ao empresariado para que tenha contato com a contabilidade, tenha contato com os números e com a história da empresa, com os atos e fatos administrativos. O que tens a dizer, professor Giovanni? O Giovanni já disse aqui, presidente do Sindiconta, Sindicato dos Contadores. Salésio D'Agostin foi fundador do Sindiconta. Então temos aqui, né, Cristiano? Uma mesa de peso. Uma mesa de peso, como eu já disse. Giovanni, o que tens a dizer em cima um pouco dessa referência que fez o professor Salésio e da tua visão como sindicato, lá presidente, etc., desse panorama 2020 e já pensando um pouquinho em 2021? Primeiramente, uma honra participar dessa seleta mesa. 2020 é um ano que nunca será esquecido, né? É verdade. Fazendo uma breve retrospectiva, a gente fica muito triste com algumas iniciativas, né? Com alguns atos de gestão dos nossos governantes. O governo estadual aqui do Rio Grande do Sul não prorrogou nenhuma obrigação, botou em pauta para votação uma reforma tributária que, na grande verdade, pretendeu aumentar a arrecadação. Agora, por último, está em votação, ele encaminhou uma proposta para manter o aumento das alíquotas do ICMS, que finda em tese no final desse ano. Sobre esse tema, o Sindicato dos Contadores foi instado a se manifestar, né? E, através da pessoa do Buchor, ele foi representado pelo Buchor, na audiência pública do deputado Giuseppe, do Novo, e o sindicato, então, ali externou a ser contra o aumento das alíquotas do ICMS,
O Estado do Rio Grande do Sul ele precisa começar em ser competitivo, né? Nosso Estado já foi mais rico, já foi mais pujante, nós estamos ficando para trás de tantas outras unidades da federação, não é? E não é aumentando o imposto, pensando somente na manutenção da máquina pública que vamos conseguir, não é? Então, me parece que o governante aqui do nosso Estado precisa efetivamente colocar em prática uma efetiva, uma séria reforma administrativa. Nós precisamos urgentemente reduzir o tamanho do Estado. E reduzir o tamanho do Estado não significa diminuir a efetividade do Estado, né, a eficiência do Estado. Reduzir o tamanho do Estado é fazer com que o Estado não gaste por gastar, né? E hoje nós estamos muito para trás porque o Estado hoje gasta por gastar, né? Com muito valor despendido ali para a folha de pagamento de salários. Nós não temos, infelizmente, como ter ali o recurso aplicado na área produtiva, na área de infraestrutura. O Estado está, infelizmente, está ficando bem para trás mesmo. Então, esperamos ali do nosso governo estadual que nos próximos 2 anos de mandato ele põe a mão na consciência para pensar efetivamente no povo gaúcho, que é isso que nós estamos precisando, não é? E uma perspectiva para frente, né? Agora voltando a falar um pouco sobre contabilidade, normalmente no início do ano se faz ali o planejamento fiscal das empresas. Então esse 2021, no tocante ao planejamento fiscal, nós vamos ter uma relevante alteração no modus operandi dos contadores que fazem o planejamento tributário das empresas. Porque normalmente se busca os dados históricos do ano anterior para se fazer uma projeção, não é? E esse ano vai ser diferente, né? Então esse ano é o ano que tem que sentar com os empresários, buscar ali fazer um orçamento, né? Tirar um pouco de lado os dados históricos, porque 2020 foi um ano atípico, para fazer um planejamento para que os clientes ali tenham uma economia tributária, né? Fazer o planejamento de acordo com a legislação. Muito bem. Cristiano, 30 segundos, saudação aos nossos telespectadores, 30 segundos, para nós encerrarmos o ano aqui com uma saudação brilhante ao nosso pessoal. Bom, Vilmar, eu acho que os companheiros aqui de mesa colocaram muito prudentemente. O Salésio colocou uma questão muito pontual. Os governantes têm que se preocupar com o incremento de receita. Nós não somos contra, nenhum contador é contra, acho que nenhum empresário é contra o aumento de tributação, desde que ele saiba quanto ele está pagando, desde que ele tenha uma simplificação. A gente tem que ter um ambiente de negócio mais seguro. Eu acho que esse é o recado. 2021, ele tem que ter um ambiente melhor. Muito bem, Cristiano. Salésio, tua saudação em 30 segundos. Muito bem. O que eu desejo aos colegas contadores, né, em que seja efetivamente um ano, né, um ano para frente, um ano da contabilidade, um ano da manutenção, da intervenção do contador sobre o segmento econômico e segmento social. A participação do contador é importante para o sucesso de todos os empreendimentos. Conto com vocês, um feliz 2021 e com muita saúde para a família, muita saúde para todos e que para cima e para frente, e que 2001 vai ser o marco da nossa profissão, o marco do desenvolvimento econômico e social. Giovanni, não é programa político, mas 30 segundos para ti também dar a tua saudação. Não, o recado final, né? Desejar a todos os telespectadores um 2021 próspero, né? De preferência melhor do que foi o ano de 2020. Eu acho que para esse ano de 2021 a contabilidade, mais do que nunca, tem que ser levada como um instrumento de gestão, não é? Porque os empresários que geram emprego e renda e em conjunto, né, uma via de mão dupla com os empregados, os empresários. Então, é necessário ali que os contadores atuem mais propositivamente, né, dentro desses ambientes de negócios para poder ajudar a fazer a gestão das empresas. Muito bem. Então, esse espaço aqui é reservado para Conversando com Contabilidade. Se despede, agradecendo ao telespectador, agradecendo Salésio, agradecendo Giovanni, Cristiano, agradecendo toda a equipe que tem vindo aqui a brilhantar o programa e trazer excelentes informações, dando esse ânimo, dando esta orientação, dando este passo para que o progresso, para que as empresas, os empreendedores, os empreendimentos, né, cada vez cresçam mais. Precisamos de geração de empregos, de renda, né, contribuições tributárias, que é assim que a economia se desenvolve, é assim que o povo cresce. Um abraço a todos.